Nessa videoaula, aprenderemos a trabalhar com uma lista de dados no Excel. Uma lista de dados pode ser uma planilha criada diretamente no Excel, ou dados que foram obtidos a partir de uma outra fonte, como um banco de dados do Axis ou um arquivo de texto. Uma lista de texto ou uma lista de dados contém os dados relacionados a um determinado assunto. Um exemplo, você poderia ter uma lista de dados sobre os funcionários da sua empresa, ou lista dos pedidos efetuados de um estoque, enfim, de um determinado período. Uma lista é como se fosse uma tabela, é importante a gente ressaltar isso, de um banco de dados, onde cada coluna representa um campo da tabela e cada linha é um registro. Aqui nessa videoaula eu estou tomando por base que você já conhece o Excel, que você já trabalha com Excel, pelo menos o básico, né? Talvez você ainda não aprendeu a fazer fórmulas, enfim, mas pelo menos você sabe o que é uma coluna, uma linha, um registro, enfim. Algumas considerações sobre a lista de dados que a gente vai ver hoje. Cada coluna da lista que a gente vai importar representa um campo. Os rótulos de cada coluna representam os nomes dos campos. Cada linha representa um registro. A lista não deve conter linhas ou colunas em branco. Usar somente lista em cada planilha. Aqui é só uma recomendação, né? Não seja uma regra, né? Mas o ideal é que não exista nenhuma outra informação na planilha, a não ser os dados que vai ser tratado. Talvez alguns dados como filtro que a gente vai fazer mais pra frente, eles não funcionem na sua lista se você misturar os dados, misturar duas listas, sabe? Não vai perder o sentido da coisa. Cada coluna deve conter dados do mesmo tipo, ou seja, se a gente vai trabalhar numa coluna com números de telefone, a coluna só vai poder ter números de telefone, não vai poder ter estado embaixo, cidade, enfim, na mesma coluna. Isso é importante para poder dar certo o filtro nosso aí. Caso você vá importar mais de uma lista de diferentes assuntos, é importante você sempre deixar separado. Também uma recomendaçãozinha, deixa cada um numa planilha, enfim, você consegue trabalhar legal assim. Na videoaula de hoje, eu vou usar um arquivo chamado aulapi 01.txt. É um arquivo que eu recebi de um aplicativo, é uma lista, deixa eu colocar ele aqui na tela para vocês. Esse é o arquivo. A gente pode notar nele que ele vem um código, o nome do funcionário, cargo, endereço, cidade, estado, número, país e telefone. Olha como é que ele vem embaixo, ó. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas vocês vão ver agora. Cada separação de campo ele tem um ponto e vírgula. Aqui no caso se refere ao código, aí tem o nome do cara, aí o próximo ponto e vírgula, aí já vem o cargo, o próximo ponto e vírgula já vem o endereço, próximo ponto e vírgula cidade, próximo ponto e vírgula estado, ó, tá em branco, certo? Aqui nessa lista vai ter alguns errinhos aqui, isso é proposital, para a gente poder entender isso mais para frente aí. Enfim, esse é o nosso arquivo, eu vou disponibilizar para download esse arquivo, abaixo dessa videoaula no site Info. Okay? Então você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, no vídeo mesmo vai ter um link dessa matéria pro site. Se você quiser baixar o conteúdo, você entra no site e coloca lá. Comentários também, se vocês colocarem no YouTube eu vou tentar responder com o maior prazer, mas se vocês colocarem no site, eu acho que fica até mais fácil para mim, eu já respondo lá e a gente vai centralizando tudo lá mesmo, ok? Vou minimizar esses dados, tem aqui meu Excel 2007, e agora a gente vai trabalhar com os dados, olha só. Temos aqui o Excel, creio que você já conheça, o 2007, ou 2010, perdão, 2010. Para a gente importar esses dados, colocar ele aqui e poder fazer daquela lista toda desorganizada algo útil, eu vou vir aqui, dados, obter dados externos. Onde está aquele arquivo meu que a gente acabou de ver? Arquivo de texto. Tá? Obter dados externos de texto. Clico aqui. Ele vai pedir a janelinha para me indicar. Eu já indiquei meus dados, onde que está. No caso eu só venho meus documentos, aula 1. Olha só, aqui começa um assistente para importar esses dados. O que eu tenho aqui? Delimitado, caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo. Ou a opção 2, campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo. A opção 1 é a opção que a gente está trabalhando, ou seja, tem um campo, ponto e vírgula, outro campo, ponto e vírgula, outro campo, ponto e vírgula, e assim por diante. O de baixo seria como se eu reservasse caracteres para cada coluna. Por exemplo, o meu código ele tem 4 caracteres, 5 caracteres. Eu deixaria sempre os 5 primeiros como um campo, daria um espaço, os próximos 5 ou 10 ou 20 como outra coluna, espaço, entendeu? Ele seria separado por espaço, sempre separado no determinado número de caracteres.
Nesse exemplo meu não vai ter como fazer isso, porque o nome do cara pode aumentar. Pode ser Alfredo Franks, não sei o que, pode ser Ana Trujillo, pode ser não sei o que. Então no nosso caso tem que ser delimitado mesmo, avançar. O que está separando cada campo? A pergunta que ele nos faz aqui. Tabulação? Não, ponto e vírgula. Olha quando eu clico em ponto e vírgula, o que acontece aqui embaixo. Olha que legal. Ele já dá um preview pra gente, ele já mostra ali, fala, opa, você está separando por ponto e vírgula, ele já está separando o nome. Ok? Separou o nome e avançar. Ver como é que fica. Aqui ó, é uma parte interessante da importação, porque ele vai tentar descobrir o tipo de dado, vai tentar descobrir, a gente vai indicar também, o tipo de dado que cada coluna contém. Isso vai ficar mais fácil pra gente ver, trabalhar com os dados. Enfim, por exemplo, se num campo lá eu tenho o valor, eu posso colocar aquele valor como um número. E aí, lá embaixo da tabela, depois, eu posso fazer uma fórmula que calcule esse total. Isso a gente vai ver mais pra frente também. Vamos lá, o primeiro, geral. Segundo é o nome. Quando for nome, a gente pode deixar como geral ou como texto, tá? Aqui como é um código, vamos deixar como geral. Aqui texto. 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 Número. Mas é o número. Aqui tá. Ah, peguei o número. Eu vou colocar como número. Mas espera aí, que número é esse? É o número de casa. Eu vou fazer alguma conta com esse número? Não. Texto. País. Texto. Telefone. Texto. Ah, mas telefone é número. Depende. Você vai fazer conta com o telefone? Você vai fazer um telefone mais o outro, um telefone menos o outro? Não. Então é texto. Embora ele seja escrito como numérico, mas é texto. Avançado, vamos ver aqui avançado para ver o que tem. Ele me sugere, né, o que tem em cada um. Ou seja, o separador por decimal é o vírgula, o separador de milhar é o ponto. Não precisamos mexer nisso já. Concluir. Tá sugerindo pra gente onde a gente vai colocar isso. Ok. Pronto, veio a nossa lista toda importada aqui de forma bonitinha, olha só. O que a gente tem que fazer agora? Arrumar esses erros. Vamos arrumar isso aqui. Vamos ver se tem algum dado que não está batendo aqui. Alguns estão em branco. Mas creio que a gente não vai ter problemas quanto a isso. Bom, pessoal, agora aqui a gente pode filtrar. Por exemplo, código. Vamos selecionar aqui a primeira coluna. E vamos lá. Filtro. Olha o que ele fez. Colocou essa caixa de listagem aqui em cada um. Então isso fica mais fácil. Vamos personalizar isso aqui. Vou colocar, aumentar um pouquinho o tamanho, página inicial. Aumentar aqui um pouquinho o tamanho para a gente poder enxergar. Vou colocar uma outra coisinha aqui para a gente ficar mais amistosa, sei lá. Enfim. Agora eu posso ver, por exemplo, cargo. Olha só, ele carregou todos os cargos para mim. Eu vou tirar essa seleção de todos e eu vou querer ver todos os administradores de pedidos. Olha o que ele trouxe para mim. Só esses dois que trabalham como administrador de pedidos. Não quero ver administrador de pedidos. Eu quero ver gerente de vendas e assessor de vendas. Trouxe para mim todos. Com isso é muito mais fácil. A parte do filtro, a parte de importar, você vê que é super simples. É uma aula basiquíssima. Só para a gente seguir meia dúzia de cliques ali, a gente consegue importar esses dados. Essa parte é totalmente simples. O que é complicado é você fazer, digamos assim, como você vai utilizar esses dados a partir de agora, tá? Para mim não me delongar muito, que já deu aí quase, já deu 9 minutos de videoaula praticamente, vai dar até um pouco mais, quase 10. A gente vai parar essa videoaula por aqui, vou colocar como aula 1, certo? E na próxima videoaula a gente começa a trabalhar com esses dados. Então fiquem atentos aí no site, por aí. A nossa videoaula está só começando. Eu vou parar por aqui por hoje. E na próxima videoaula a gente continua trabalhando com esses dados. Ok? Então fico por aqui, até a próxima, pessoal.